Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre o motivo, que eu criei esse canal, você não me conhece, ainda não me conhece, então eu vou me apresentar. Eu sou a Regina Fátima da Rosa Cari, sou a mãe da Isis Beatriz, tenho 31 anos, sou mãe solteira. E hoje eu vim falar um pouquinho da minha história, da minha gestação, né? Como que foi o processo da minha gestação, como que eu descobri, né? E para que vocês possam, assim, entender, né, um pouquinho sobre a história da Isis, né? Desde dos primeiros momentos, digamos assim, né? De que eu soube que vinha ao mundo, né? Gente, eu passei anos antes, né, de engravidar, 8 anos antes, eu tive um câncer, né, linfoma de Hodgkin, e em quarto estágio, em estágio 2, em pescoço, tórax e clavícula, né, tive uma trombose intravenosa no braço direito devido a complicações das químios, né, do tipo de químio que eu fazia, né, o tipo de tratamento. Graças a Deus, né, fui curada, tudo certinho, beleza. Gente, eu tive a Isis, antes de eu saber que eu tive a Isis, eu estava com muito mal-estar no corpo, e como eu faço tratamento de fibromialgia, eu achava que eu tava com fibromialgia, eu tava com muito mal-estar, só que comecei a ter febre, comecei a ter outros sintomas, comecei a ter ânsia de vômito, né, muita náusea, tontura, fraqueza, muitas cólicas, muita dor assim que parecia ser nos rins. E aí eu fui numa UPA, né, fui procurar um médico, e eu estava com uma infecção urinária, né. Eu já tinha tido uma vez, então assim, só que como fazia muitos anos, né, e foi muito antes de eu ter o câncer, então assim, eu achava que como a fibromialgia ela agravou depois desse câncer, eu achava que era algo da fibromialgia, né, mas não era. Então eu estava com uma infecção urinária, e enquanto eu estava internada, uma das estagiárias que me atendeu, né, ela foi apalpando meu abdômen, foi descendo até o baixo ventre, né, e aí ela sentiu, né, apalpando ali, né, algo mínimo, né, eu falo que foi Deus que mostrou pra ela, né, e ela sentiu algo ali diferente, e aí ela falou pro doutor, né, que era no caso, assim, o responsável, né, porque ela era estagiária, né, ela é residente, e aí ela falou pra ele que ela tinha pedido um beta-HCG, né, que é o exame, assim, o teste de gravidez, né. Aí eu pensei assim, não vai dar nada, porque uma semana e meia antes, né, eu tinha feito o teste, eu já tinha feito alguns testes de farmácia, né, já tinha dado negativo. Aí, como eu comecei a ter alguns enjoos, né, eu acabei fazendo o exame, o de sangue mesmo, né, um beta também, né, particular, só que tinha dado negativo, né, então, quando ela falou que ela tinha pedido beta, eu pensei, pode pedir, não vai dar em nada, né, mas eu queria muito ser mãe, tá, vou deixar bem claro isso pra vocês, sim, foi o meu maior sonho. Então, eu estava com minha mãe, né, a minha mãe estava me acompanhando. Ela fez o pedido, isso foi de tarde. À noite apareceu outro médico, porque eles trocam de plantão. E o médico chegou pra mim, né, com aquele exame, e falou assim, então, senhorita Regina, o seu exame, quando chegou o resultado do seu exame? Quando ele falou isso, eu pensei, tá, né, deu negativo, beleza, né? Só que, pra minha surpresa, né, de negativo não tinha nada. Eu estava de 3 a 5 semanas de gravidez. 100% grávida, né, aquilo foi assim, eu fiquei tipo, né, né, eu até pensei, será que trocaram de exame, né, não é possível. E aí eu expliquei, falei, nossa, mas eu fiz teste, tudo, né, daí ele falou que podia acontecer, né, e eu tive infecção urinária, então isso podia também atrapalhar, né, na questão do resultado do exame, né, podia ter dado um falso negativo, né. E aí, não é muito comum, mas pode acontecer, né? E aí,
né, no momento que ele falou aquilo, né, eu agradeci e tal, ele saiu, né, a minha mãe ficou muito preocupada, ficou em choque, né, ela teve, a preocupação dela foi a mesma da minha, porque quando eu fiz, né, o tratamento oncológico, né, o meu oncologista, ele falou que se acaso, né, eu quisesse engravidar, a probabilidade de ser uma gravidez de altíssimo risco seria muito grande. Então, devido ao linfoma, devido... Aí eu ganhei muito peso também, né? Eu fui ganhando muito peso depois das químios, eu nunca mais voltei ao meu peso normal, né? Até hoje, né? Eu não tenho uma dificuldade. E piorou muito, agravou muito a fibromialgia, e eu tive a trombose, né? Então, assim, a trombose, pra quem não sabe, o sangue, ele começa a ficar mais grosso, ele começa a criar coágulos, né? E um desses coágulos, ele podia se desprender facilmente e para a corrente sanguínea direto e ir para o meu pulmão, ou para o meu cérebro, né? E quando vai para o pulmão, dá aquela embolia pulmonar, né? E para o cérebro também dá complicações seríssimas e leva até a morte, tanto, né, o pulmonar quanto no cérebro, né? E então, assim, foi muito assustador, porque quando eu descobri, né, a gente descobriu que eu tava com trombose, faltava um dia pra chegar no pulmão, né, eu tive um inchaço muito grande, a minha mão começou a inchar, começou a criar febrite, começou a esquentar muito, a minha mão começou a ficar vermelha, meu braço começou a foi avermelhando, a minha mão abriu ferida enorme, e assim foi piorando, e eu não queria ir no médico, porque na época eu ainda fazia tratamento oncológico, e lá a gente acabava meio que ficando com medo, porque as enfermeiras falavam que tinha muito risco por causa do catéter. Como eu não usava catéter, eu sempre tive veia muito difícil, né, de conseguir achar minhas veias, tirar o sangue. E como as químios são feitas através, né, via intravenosa, né, às vezes estouram muito. Elas ficam muito frágeis, muito finas. Até hoje, minhas vezes, é difícil de conseguir veia, qualquer coisinha estoura, vieram tortas, é bem complicado. E eu tava preservando essas veias, porque eu sabia que se eu fosse no médico do estado que eu tava, ele ia me internar, e se me internasse, né, eu tava poupando aquelas veias pra medicação, né, pras químios. Então, mas a gente não tinha ideia que era uma trombose, né. Aí eu cheguei no momento que, isso foi numa segunda pra uma terça-feira, eu não consegui dormir à noite, eu chorava de tanta dor, me contorcia de dor, não dava mais, né, não aguentava mais de dor. E eu tive que ir no médico, né, já tava aquele feridão na minha mão, tudo, né, e tava subindo, e tava doendo muito meu braço, tudo. Aí, quando a enfermeira olhou, ela pegou e falou assim, eu vou passar pro doutor porque isso tá bem sério. Quando ela passou pro meu oncologista, o meu oncologista, ele olhou e ele falou, olha, tu vai agora fazer tal exame em tal lugar, tu vai já trazer o resultado aqui pra mim, porque se é o que eu tô pensando, tu vai ser internada agora. Tu vai ser internada assim que você chegar aqui. Tá, né? Fui lá, fiz o exame, daí o rapaz, o homem que foi fazendo o exame, ele já foi falando pra mim, né, que era uma trombose, né, intravenosa. Aí o médico, quando eu cheguei lá, né, o doutor já me internou, tomei heparina na veia, né, não lembro de quantas em quantas horas, sei que várias vezes eu tive que usar um negócio lá que ele fazia, eles chamam de bomba, ele vive apitando, é um computadorzinho, né, e ele ficava onde eu tinha o soro, né, porque ele controlava a medicação, tudo. E eu fiquei 8 dias internada, né, tratando com a heparina direto na veia, né, porque a heparina ela vai afinando o sangue. E depois daí eu fiquei usando lá também, fazer tratamento com pomada, tudo, né, por causa da ferida que saiu, né, e tinha que ter tudo um cuidado, não pegar uma bactéria, era muito perigoso, né, enfim, de várias formas. E aí, quando o doutor me mandou embora, né, me deu alta, eu tive que tomar 1 ano de um comprimido chamado Marevan.
né? Então, segui tudo certinho, graças a Deus, nunca mais, né, tive um problema com trombose, né? Mas hoje eu tenho sequelas, né? Eu tenho algumas sequelas, tenho sequelas na minha imunidade, né? Porque foi linfoma de Hodgkin, ele atinge a imunidade da pessoa, enfim. E sequelas também nos meus braços. Mas, voltando, né, na parte da gravidez, a gente tinha muito medo, né? Um receio muito grande, porque a gestação, ela pode gerar trombose, né? E para casos, pode gerar em casos que não tiveram trombose, né? São raros, mas pode acontecer. Para quem já teve trombose, que era o meu caso, né? Essa chance era imensa, né? Então, assim, literalmente eu estava, assim, correndo muito risco. Aí eu fui, né? Eu sou, né? Com minhas crenças, minha fé, né? Naquele momento eu estava consagrando já a Nossa Senhora, a Jesus, a Deus, que fosse da vontade deles. Até os dias de hoje eu continuo consagrando ela, enfim, né? E aí, passei por todo esse perrengue, tive 8 infecções urinárias, mesmo eu cuidando da minha higiene pessoal, mesmo eu cuidando, né, das minhas lingeries, porque era algo da minha imunidade, né? Era o meu corpo que estava querendo rejeitar, né, a ISIS. Porque é que nem um remédio, né? O remédio, quando ele tem vários, se você for ler a bula, né? Tem vários efeitos colaterais, né? E no caso, o meu corpo estava sentindo como se tivesse um efeito colateral. Então, isso começou a ocorrer muita infecção urinária em mim. Com uma infecção urinária, tem muitas mulheres que acabam abortando, acabam perdendo a criança, né? Eu tive 8, né? E a Isis, então, e com 6, a gente ainda não sabia qual que era o sexo do bebê, né? Eu, desde o início, eu sentia... Gente, eu cheguei a sonhar. Eu sei que ela ia ser branquinha, que ela tinha... Não tenho nada com... Gente, pelo amor de Deus, eu não sou racista, tá? Mas, assim, eu imaginava... Ela tem um irmão por parte de pai, né? Eles são bem polaquinho e tudo. E eu, assim, eu cheguei a sonhar, gente. Eu sonhei que era uma menina... E ela tinha cabelo cacheado, né? Claro, loiro. E que ela tinha olhos azuis, né? Que ela era com a pele bem branquinha. Gente, aí com 6 meses e meio, a gente conseguiu descobrir o sexo dela, porque ela vivia com a perna fechada, né? Ela sentava e cruzava a perninha. Então eram posições que não tinha como ter uma certeza, né? E aí, quando a gente descobriu que era menina, né? Foi toda aquela a felicidade, não que eu não ficasse feliz se tivesse menino, seria uma bênção da mesma forma, né? Mas como eu sentia e eu cheguei a sonhar, né? Pra mim aquilo era um sinal de Deus, né? E aí, tudo certo, beleza, né? Eu tive descolamento de placenta. Então, assim, eu tive que fazer tratamento, eu tive que usar o Tagestan para poder segurar, né, a gravidez até o final, porque senão eu poderia abortar, poderia perder ela a qualquer momento. Também era outro medo, era outro risco. E graças a Deus eu não tive diabetes gestacional. Eu tive uma anemia gestacional. Eu cheguei a ter uma anemia gestacional. Eu passava muito mal, eu vomitava muito. Até um dia antes de ganhar ela, eu vomitei muito. A minha mãe ficava impressionada porque eram jatos e jatos e baldes. Era demais, era tudo que eu ingeria, eu vomitava muito, eu passava muito mal, né? E assim, né, pra mim, tipo assim, a gravidez acabou me deixando mais doente, né? Mas, né, faz parte, acontece, acabei tendo, né, problema na coluna, porque conforme vai crescendo, vai desenvolvendo, né, tende a ter aí, né? Mas, então, assim, voltando, né, eu tive o descolamento, tudo tratei, né, graças a Deus aí, ela já tava tudo certo, já não precisava mais usar o Tagestan. Aí, com 7 meses e com 33 semanas e meia, né, eu fui fazer o chá dela, chá revelação, chá de bebê, né? E foi num sábado, era 3 horas o marcado chá, né? Eu fui tomar banho umas 2 e pouco, estava sozinha em casa. Eu comecei a sentir uma cólica muito forte,
uma dor, assim, um mal-estar, uma coisa muito esquisita, muito diferente, né? E uma dor no quadril. Pensei, putz, tem coisa errada aí, né? Tem acontecendo alguma coisa, né? E aí eu fiz o toque, né? Eu tava no chuveiro e eu fiz um toque, porque eu imaginei que ela pudesse estar querendo nascer, né? E pra minha surpresa, né, quando eu fiz o toque, eu senti algo bem estranho, né? E aí a minha tia foi me ver, eu avisei ela, né? Minha tia ficou super preocupada, ela falou, meu Deus, essa criança não pode nascer agora, porque, né, tá muito cedo, você tem certeza, será? E daí, quando meus pais chegaram, meus pais tinham ido arrumar a igreja, né, preparar a salão para as pessoas poderem chegar. Quando eles chegaram em casa, né, e eu deitada no sofá, daí minha mãe falou, você tem certeza que não é fibromialgia? Eu já falei, mãe, eu fiz o toque, né? E aí foi todo aquele desespero, né? E aí o meu pai foi ligando, enquanto isso meu pai tava ligando pra ambulância. Só que nisso, ele ligou e as duas ambulâncias que tinha, né? Elas estavam ocupadas. Ia demorar mais de 2 horas pra chegar, né? E eu não tinha 2 horas pra esperar, né? Só que pra nossa sorte, né? O meu pai me colocou no carro, a gente foi, né? E bem na avenida onde ficava o hospital, né? Eles estavam fazendo uma reforma, gente. Então tinha rolo compressor, tinha uma fila de carro. Tipo assim, sabe? Era aquele dia assim que foi bem tenso mesmo, né? Aquela preocupação. Meu Deus, será que eu vou estar aí dentro do carro, né? A gente chegou no hospital, né? Cheguei no centro obstétrico, né? Aí a doutora, a enfermeira, ela foi fazer o toque, né? E ela falou, não, você tá com 7 para 8 de dilatação mesmo. Ela vai nascer hoje, né? Ela vai nascer a qualquer momento. E, né, para quem não sabe, né, 10 para o nascimento chega até 10 de dilatação, né? Quando chegar no 10 de dilatação já tá nascendo, né? Então eu tava com 7 para 8, né? 7,5 para 8 de dilatação. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Isso já era umas 13h30, 13h40 da tarde por aí. Aí eu fiquei um tempo lá, daí depois eles me deram a medicação para preparar o pulmão do bebê, né? Porque eles têm que dar, só que tem que fazer eu não lembro se era 2 horas ou 12 horas que tem que ter, porque assim, são 2 injeções e que para poder dar um tempo de preparar o pulmãozinho do bebê, né? Porque ela ainda não estava totalmente desenvolvida, né? Porque ela ia vir de 7 meses e meio, né? E só que não deu tempo de eu tomar as 2 injeções, né? Ela tava assim disposta a vir o mundo custe o que custar, né? E beleza. Tive o parto, tive ela. Quando ela saiu, né? Eu consegui até ver a cabeça já saindo. Passou a cabeça, não senti mais nada, sabe? Foi uma coisa assim, nossa, parece assim que me deram um monte de morfina. Assim, eu não senti nada, mas nada mesmo, assim, sabe? E aí eu não escutei direito o choro dela, não sei se ela deu uma resmungadinha. Eu sei que foi tudo muito rápido. A enfermeira, ela pegou, simplesmente olhou pra mim e falou assim, mamãe, olha rapidinho que eu já vou levar ela pra UTI. E foi super rápido, eu dei uma olhadinha, ela já colocou na máscara oxigênio, né? E já correu pra levar ela pra incubadora, pra UTI. E daí nisso, enquanto isso eu fui, né, me arrumar, fui tomar banho, comer, né. Gente, eu me surpreendi, todo mundo da família se surpreendeu, porque eu me recuperei super rápido, sabe? Eu já tava em pé, já tava andando, né? Devido a todo o meu histórico, né, de problema de saúde, a gente não imaginava que eu já ia sair, assim, já ia... Aí eu já fui lá, já fui ver ela na incubadora, tudo, né? Foi um processo extremamente doloroso, muito difícil. Porque eu não podia pegar ela no colo, né? Eu não pude ter já aquele contato, aquela coisa, né? Já aquele cheirinho, aquela sensação, assim, que ele colocar ela, assim, com a cabecinha, assim, perto do meu coração, Eu não tive esse momento, né? Esse momento, ele não existiu, né? Mas, né, fazer o quê, né? Era vontade de Deus, né? Faz parte, né? Acontece. E ela foi pra incubadora, foi pra UTI e tudo mais. Aí lá a gente descobriu que ela tinha uma meningite bacteriana, né? Existe a meningite viral
E no caso dela, e a meningite bacteriana, e a meningite bacteriana é mais grave, né? A meningite bacteriana, ela pode deixar graves sequelas no cérebro, pode dar, a maioria, a pessoa pode adquirir, né, também na fase adulta, a meningite bacteriana. Aquela época eu lembro que tava tendo meio que um surto. Aí, o que aconteceu? Eu não sabia, né, de tudo, mas depois de um tempo eu descobri que ela podia ter, era poucas chances, para começar era poucas chances dela sobreviver, isso eu já sabia, né, que a médica deixava bem claro isso pra mim, né. Teve uma vez que ela chegou pra mim, eu fui lá perguntar como é que minha filha estava, como que era o quadro dela. A médica olhou pra mim, assim, uma japonesa, né, uma senhora, olhou pra mim, assim, bem fria, pegou e falou assim: olha, mãe, você tem que estar ciente que a tua filha é o caso mais grave da UTI, sendo que tinha bebês que tinha vindo de 24 semanas, de 26, do tamanho de um potinho de margarina, né, e ela falou: e a tua filha é o caso mais grave da UTI, você tem que estar ciente que ela pode morrer a qualquer segundo. Cara, quando ela falou aquilo, o meu mundo desabou. Eu me sentia um monstro, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu falei: como que eu posso fazer uma coisa dessa com minha filha? Como que isso foi acontecer? Aquilo acabou comigo, né? Acabou totalmente. Eu não conseguia ficar o tempo todo lá, né? Às vezes eu ia 8 horas da manhã, saía 8 da noite, ou 8 horas da manhã, 6 da noite, eu saía de lá. Porque eu não conseguia, o meu corpo, né? Eu sentia muitas dores, eu não aguentava ficar muito tempo nas cadeiras lá, né? Então, assim, foi muito difícil. Elas queriam que eu posasse lá, mas eu não tinha condições físicas, eu não aguentava mesmo, né? E eu tava sofrendo muita pressão psicológica de que eu poderia perder ela a qualquer momento, pressão psicológica da família. Eu tava assim, tipo assim, o meu físico, o meu emocional tava acabado, né? Mas graças a Deus o meu espiritual tava sendo elevado naquele momento, né? Eu sabia que Deus estava agindo. E aí eu falava que ia dar 30 dias, ela ia sair daquele hospital, né? Aí deu 30 dias, gente, certinho, tá? Ela não tinha ainda, porque assim, eles perdem um peso, né? Acaba reduzindo, ela tava com 2.400 e pouquinho, e 2.700 e pouco, ela baixou esse peso, né? E ela foi para menos de 2 quilos, e aí precisava chegar a uns 2.200, 2.300 para dar, né, no mínimo 2 ela tinha que ter para poder ganhar alta depois que ela tivesse aquele tratamento da meningite bacteriana. Ela passou por 4 antibióticos, né? Teve um momento que a gente foi visitar ela no período da tarde, e aí a enfermeira chegou pra mim e falou assim: mãezinha, ainda bem que você não veio de manhã, porque de manhã ela teve febre, muita febre, ela começou a ficar roxa, começou a ficar gelada. Aí, graças a Deus, a enfermeira percebeu que era a medicação que não estava mais surtindo efeito, trocou a medicação, ela melhorou, foi instantâneo, foi muito rápido, ela começou a voltar a cor dela, tudo. Depois de algum tempo, né, que eu fui pegar o livrinho que eles dão, a cadernetinha, né, aí eu fui ver, assim, ela foi reanimada, né, ou seja, eles tiveram que fazer uma ressuscitação nela, uma reanimação nela. Né, a gente realmente quase perdeu ela. Aí eu via que ela daí precisava ganhar um tanto de peso, só que ela não estava chegando nesse peso. Tava chegando aos 30 dias e ela ainda não tinha atingido o peso que precisava, que era necessário, né? Às vezes, quando eu não podia amamentar ela direito no peito, eu ia lá no banco de leite, né, no banco materno, e daí eu tirava, né, com a bombinha, e isso as enfermeiras iam dando na seringa, né? Era bem pouquinha a quantidade, né, pouco ml que ela ingeria, né? E aí, gente, foi assim, foi uma loucura, né? Eu não estava em casa, não estava preparada, eu já tinha até desistido, já pensei assim: ela não vai sair com 30 dias, né? E eu tava na casa de uma amiga minha, de repente toca meu telefone, eu desesperei, né? Pensei: meu Deus, que será? Toda vez, né? Tocava o telefone, alguma coisa, eu já assim, eu suava frio, né? Aquilo lá me fazia um mal, assim, a minha alma quase saía do corpo, porque eu tinha medo de ligar a qualquer momento e falar: olha, sua filha não resistiu, né? E pra minha surpresa, pra honra e glória de Deus, 30 dias exatos me ligam: mãezinha, a Isis ganhou alta, você pode vir buscar. Cara,
aquela sensação foi incrível. Foi assim espetacular, né? Daí eu fui com essa amiga, né? Fui lá buscar a Isis, foi uma alegria muito grande, foi, né? Foi muita emoção. Ela era muito pequenininha, as roupas dela, só pra vocês terem uma noção, as roupas dela de RN servem hoje para as bonecas dela, pra ela ficava meio que boiando, ficava extremamente folgada no corpo dela. Ela era muito pequenininha, só que ela era assim, ela era miúda, né? Mas ela era comprida. Ela foi o bebê mais comprido, assim, da UTI, né? Era ela. E, gente, foi assim, a gente passou tanta coisa naquele momento, né, e poder ver, assim, e hoje ela desenvolveu tanto, né, continua bem alta, né, ela tem 1,28 de altura, né, ela é uma das mais altas da turma dela, com 6 anos, ela faz aniversário em setembro, então agora ela tá com 6 anos. E assim, ver o tanto que ela desenvolveu, gente, é fantástico. Não precisou, eu até esqueci de falar, a meningite bacteriana também, a pessoa além, né, de falecer, de dar outros tipos de sequelas, né, sequela cerebral, cegueira, pode dar tanta coisa, que a chance também dela ficar com todos os membros do corpo eram poucas, né? Porque muitos casos eles amputam todos os membros do corpo. E, gente, ela veio perfeita, né? Ela veio inteirinha. Foi assim, eu falo, foi Deus, porque, né, desde o momento que eu descobri que eu tava grávida, eu já tava consagrando ela, né? A Deus, Nossa Senhora, a Jesus. E realmente, né, aconteceu isso. Ela sobreviveu, uma guerreira, uma grande guerreira, né? E então, assim, essa foi a trajetória, né, da minha gestação, do nascimento da Isis. Mais pra frente eu vou começar a falar um pouquinho, tá? O próximo eu vou falar um pouquinho, o próximo vídeo vai ser sobre quais foram os sinais de alerta, né, que começou a fazer com que eu percebesse que tinha algo de diferente com ela, tá? Em comparação, assim, com o padrão social, né? Então, assim, mais pra frente eu vou começar a falar, depois eu vou começar a falar sobre sintomas, sobre cada sintoma, sobre tratamento, sobre direitos, eu falo sobre tudo, tá bom? Então, gente, continua aí com a gente. Gente, eu esqueci de falar uma coisa também muito importante. O sininho, a gente tá vendo que ele tá com problema, tá? Pra ser acionado. E eu acredito, porque tem muita burocracia também no YouTube, eu acredito que seja porque tem poucos inscritos, por ser um canal novo também, né? E poucas curtidas. Gente, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comente, por favor, que vocês vão estar ajudando a gente, vocês vão estar ajudando outras pessoas, porque o intuito desse canal não é só para Isis, tá? Não é só pra mim, não é pra se aparecer, não é pra se vitimizar, é pra levar informação, compreensão, gente, pra levar a empatia, para as pessoas ter conhecimento, ter respeito, ter uma informação mais correta possível, sabe? Porque na internet tem tanta fake news, tanta coisa nada a ver, né? Então, assim, por favor, gente, vocês vão estar ajudando outras pessoas também, tá? Gente, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Desculpa, eu falei muita coisa, né? Falo uma coisa, depois vou pra outra. Muito obrigada, tá? Muita luz. Deus abençoe você imensamente e até a próxima. Continua com a gente, hein?